Hoje vamos falar sobre o tema disciplina. Marcelo Ceneda, da cidade de Londrina, é nosso convidado. A mensagem do Momento Espírita será quando tudo dá errado. No início da atividade mediúnica de Chico Xavier, seu mentor espiritual Emmanuel lhe perguntou se ele estava realmente disposto a dedicar-se à tarefa que lhe era atribuída. Emmanuel falava em 30 livros só para começar no total. Foram mais de 400. Chico temia não estar à altura do compromisso. Também receava ser abandonado pelos bons espíritos. Emmanuel lhe garantiu que isso não aconteceria, desde que ele se dedicasse ao trabalho, ao estudo e ao esforço no bem. Emmanuel propôs a Chico 3 pontos cruciais para o bom desempenho da tarefa. O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação com a finalidade de evoluirmos. E não há evolução sem a disciplina. Hoje vamos conversar com Marcelo Ceneda sobre a disciplina depois do Momento Espírita. O que se faz naquele dia em que tudo parece dar errado? Há quem diga, levantei com o pé esquerdo. Entende-se que quem assim fala, acredita que um pé é mais valioso do que o outro. Esquece-se de que ambos os pés são preciosos, pois que são a base sobre a qual recai o peso do corpo, sustentado pelas pernas. De toda forma, nesse dia em que tudo deve dar errado, porque começou errado, o que fazer? Primeiro, repelir a ideia de uma perseguição de Deus aos seus filhos. As coisas não dão errado porque Deus quer. Dão errado porque nós, os seus filhos, agimos errado. Vejamos. Você levantou pela manhã atrasado? De quem é a culpa? Não é do despertador que não soou o alarme, ou soou mais tarde. A questão é sua, porque quem programa as funções do aparelho é você. Portanto, não há por que se zangar. O que acontece em seguida, para o melhor ou para o pior, é sua decisão. Você pode levantar de um pulo, pôr-se em pé, sair às tontas do quarto e se bater na porta em um móvel. Pensasse que nada traria de volta os minutos passados, levantaria com calma e faria tudo com mais vagar. Quando você está com pressa e tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem muita probabilidade de algo desagradável acontecer. O leite transborda, sujando o fogão. Você se corta ao fazer a barba. O botão da camisa cai, pela violência que você usa tentando abotoá-lo. Enfim, a lista é quase interminável. E a culpa, com certeza, não é de Deus. Faça tudo com calma. O carro não dá partida? Verifique o porquê e resolva, se possível, sem se estressar. Perdeu o horário do ônibus? Lembre que a sua ansiedade ou a sua irritação não fará o próximo se adiantar. Espere. Se preciso, avise seu superior, sua chefia, seu cliente do atraso. Se perderá uma aula, uma prova, já perdeu. De que adianta gritar, se zangar? Nada trará de volta os minutos perdidos. A palavra já diz, perdidos. O trânsito está congestionado? Não faça tolices. Não viole as regras do bom motorista. Tenha sempre à mão um livro, uma revista e aproveite o tempo. A chuva o surpreendeu no caminho? Aguarde um pouco, tudo passa. A chuva também passa. Aguardar um pouco não lhe deve causar maior preocupação. Enfim,
Em tudo seja responsável. E pense que em suas mãos está a permitir que tudo ande nos eixos ou não ande. Tudo se resolva, a pouco e pouco ou não. Por fim, pense. Não vale a pena perder minutos preciosos da vida por estresse, irritação ou impaciência. Deus quer a sua felicidade. Colabore com Ele nesta conquista. Tudo no universo traduz harmonia, precisão. Os planetas obedecem às suas trajetórias, e cada qual se enquadra na linha do dever que lhe é própria. Os astros giram, as estrelas lançam sua luz ao espaço. Tudo obedece ao grande Pai de todos nós. Não sejamos diferentes. Harmonizemo-nos. Colaboremos com nossa própria felicidade. E pensemos a cada dia: hoje tudo vai dar certo, perfeitamente certo. Eu farei o possível para tudo acontecer acertadamente. A mensagem que apresentamos hoje está no CD número 13 e tem o título Quando Tudo Dá Errado. Marcelo Ceneda, palestrante espírita da cidade de Londrina, é nosso convidado e vai nos falar sobre disciplina. Marcelo, é uma satisfação muito grande para nós ter você no programa. Gostaríamos de conversar hoje sobre a disciplina. A disciplina, ela não compromete a nossa liberdade? Como fica a disciplina e o livre-arbítrio? Olá, Ivone, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Quando eu era mais jovem, eu ouvi uma frase que me marcou muito. O preço da liberdade é a eterna disciplina. E me pareceu contraditório, exatamente como você perguntou. Mas refletindo sobre o assunto, nós vamos perceber que esta é a realidade. Quando somos disciplinados, nós temos liberdade para optar por esse ou aquele caminho. Se nós não temos disciplina, nós sempre somos reféns de alguma situação. O desorganizado, o que não cuida do tempo, ele sempre fica refém ou do trânsito, ou da tolerância das pessoas, e qualquer outro exemplo que a gente consiga vislumbrar. Então, pode parecer contraditório no início, mas a expressão mais pura e ampla da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, depende de nós estarmos com nossa vida organizada, com nossos planejamentos estabelecidos, porque aí sim nós poderemos eventualmente mudar para um caminho ou outro, mas de forma equilibrada, de forma segura. Você poderia nos citar algum exemplo prático de como a disciplina é importante em nossas vidas? Tem um exemplo que acredito que muitos conheçam, que também me marcou muito por sua importância e magnitude. Quando Chico Xavier começou, então, a sua percepção mediúnica com Emmanuel, então seu mentor espiritual pergunta se ele estava disposto àquela grande tarefa que estava designada para ambos. E, diante da afirmativa de Chico, Emmanuel então falou que teria 3 solicitações muito sérias. E essas 3 solicitações eram, na verdade, uma só: disciplina, disciplina, disciplina. Ora, se nós todos temos a compreensão da extensão magnífica da tarefa do Chico, da elevação espiritual de Emmanuel, e vimos que o único pedido que Emmanuel fez ao Chico para que pudesse haver o comprometimento de ambos para a tarefa tenha sido a disciplina, é muito fácil nós constatarmos quanto a disciplina é fundamental. E em quais contextos a disciplina deve ser considerada? Quais você elencaria de fundamental importância?
em todos os contextos da nossa vida. Em geral, nós queremos aplicar disciplina para determinada situação. Nesse contexto, por exemplo, com o horário eu serei disciplinado. Ótimo. Mas, com o estudo, temos que ser disciplinados. Com a alimentação, com a nossa proposta de colaboração na caridade. Em verdade, todos os aspectos que compõem a nossa existência devem obedecer a uma disciplina, a uma programação. É interessante notar nas obras espíritas que temos acesso que todas as atividades, todos os planos de auxílio, todas as construções, todas as assistências que são realizadas são organizadas, são planejadas e são uma demonstração clara de como no mundo superior, para o qual estamos migrando todos nós, a disciplina é um ingrediente fundamental. A disciplina, então, seria, Marcelo, uma maneira de viver? Exatamente. A disciplina, a organização, o planejamento é uma estratégia de vida que nós iremos encontrar em todos os espíritos mais evoluídos. E como que nós podemos agir quando fatores externos, fatores alheios comprometem a nossa disciplina? Esse é um aspecto muito interessante, porque nós todos fazemos a nossa programação, se somos disciplinados, temos a nossa agenda, temos o nosso programa, mas sempre há fatores que interferem nesse contexto. Nesse caso, vamos considerar então, de forma humilde, que há uma grande possibilidade de que aquilo esteja atendendo a uma programação superior. Então, aí que nós vamos considerar, tanto quanto os espíritos mais evoluídos nos mostram, que eles fazem a programação, eles têm a disciplina, mas se a despeito de toda a melhor organização algo interfere com aquilo, será que não é a melhor estratégia para que a tarefa se realize? Vou dar um exemplo prático. Nós temos uma pequena viagem a fazer. Nos organizamos, conferimos o carro, ajustamos a mala, fazemos o nosso dever, que é estar com antecedência dentro do nosso automóvel para a viagem. E ao início da viagem, um pneu nosso fura. Ou seja, a nossa programação foi quebrada, mesmo com todo o nosso cuidado. Então, o que podemos considerar, nesse exemplo bastante simplista, será que aquele pneu furado não estaria nos evitando algum desconforto maior logo à frente? Como temos visto em muitas situações da vida prática, é diferente da pessoa que não se organizou, não fez revisão, estava com os pneus em mau estado e aí teve um desconforto qualquer por imprevidência. Então, quando nós fazemos a nossa parte do melhor modo, de maneira organizada e disciplinada, e surge uma pessoa, surge uma visita, surge um contratempo, uma pequena enfermidade, vamos então considerar, se fiz o meu melhor e algo não está conforme planejado, será que Deus não quer me mostrar alguma situação diferente que eu deva considerar para meu aprendizado? Então, esse é o equilíbrio entre termos o nosso planejamento e sabermos lidar com as intercorrências, com as situações que fogem ao nosso controle. Certo. A disciplina, ela tem muita relação com a perseverança, não é? Sim, claro que tem. Perseverar nos objetivos, né? Porque isso é uma disciplina na sua meta. A perseverança é a disciplina em você alcançar a sua meta. É um conjunto de virtudes que nós temos que conquistar. Disciplina, perseverança, paciência, comprometimento. Então, é o elenco de virtudes que, como está no Evangelho, né, no homem de bem, nós temos que buscar. A questão da meta, do objetivo na vida, de termos ideais, eles contribuem muito, não é, Marcelo, para o nosso crescimento espiritual? Certamente, porque é muito improvável que alguém sem metas chegue a algum lugar. É como alguém que está caminhando. E nós inquirimos, para onde você está indo? Não sei. Caminho um pouco para lá, um pouco para cá,
Às vezes me viro para trás, outra hora à direita. Onde a pessoa vai chegar? Nem ela sabe. Então nós temos que ter metas. Claro que sempre podemos reavaliar nossas metas. Eu estava caminhando para cá porque me parecia o melhor caminho, mas ao dobrar o morro, eu vislumbrei uma paisagem que me mostrou ser desfavorável. Retrocedi, tomei de outro caminho, mas de modo claro e objetivo. Ou seja, sempre podemos reconsiderar nossas metas, nossos planos, mas temos que ter algo em mente, senão não chegaremos a lugar algum. Ô Marcelo, existe uma maneira prática de se adquirir a disciplina? A disciplina, como qualquer outra virtude, será conquistada com o nosso empenho. Muitas pessoas guardam a ilusão de que as virtudes nos serão concedidas a título de gratuidade ou a título de favorecimento particular. Ora, isso não seria compatível com a justiça divina. Então, como é que nós vamos conquistar a disciplina? Primeiro, reconhecendo a importância e a necessidade de incorporá-la em nosso patrimônio espiritual. A partir daí, buscar adquirir hábitos de pessoas disciplinadas. Tudo em a nossa vida é aquisição de hábitos. Aristóteles, na Grécia Antiga, já nos havia recomendado isto. Ora, se eu reconheço que a disciplina é importante, vamos iniciar com estratégias simples. Por exemplo, pontualidade. O que é pontualidade? A disciplina em cumprir horários. Reparemos, mais uma vez, nos espíritos superiores, das obras de André Luiz, de Emmanuel. Não se vê um mentor, um instrutor, um diretor do mundo espiritual chegando esbaforido, atrasado para um comprometimento, como nós fazemos muitas vezes. Eles sempre são organizados, serenos, pontuais. Então vamos retomar então a proposta. Vamos iniciar pelo horário. Se eu chego atrasado no trabalho, vou me programar, colocar o despertador mais cedo, planejar o trânsito e assim por diante. Quero ser disciplinado com a alimentação, tenho que me organizar. Se eu chegar a ficar com fome e não me planejei, não tive a disciplina de me preparar, ora, a primeira oportunidade de comer um lanche gorduroso é o que vai ser mais provável. Se eu me planejei, se eu me propus com disciplina a levar a minha alimentação saudável, eu tenho como conquistar isso. Ou seja, a disciplina é hábito a ser adquirido. Temos que investir em adquirir, pouco a pouco, todos os dias, aquele hábito. Um exercício constante, né? Constante. Normalmente nós admiramos, é agradável uma pessoa espontânea. A disciplina não compromete esta leveza, esta alegria da vida, Marcelo? Não compromete quando nós temos essa convicção maior de que Deus está no comando. Então, nós estabelecemos a disciplina, mas aquela disciplina da organização. E se algo foge da nossa programação, como mencionamos anteriormente, vamos considerar, será que essa pessoa que chegou agora, ao invés de ser algo a importunar o meu evangelho no lar, não é justamente aquela pessoa que os benfeitores conduziram para que fosse beneficiada pela oração? Então é isso que dá leveza. Considerar que as adversidades que nos acometem a todos, indistintamente, podem muitas vezes significar oportunidades diferentes que a vida está nos trazendo para nosso aprendizado e para aqueles que nos cercam. Então, ser disciplinado não é ser intransigente. Tanto é que também os benfeitores espirituais muitas vezes nos mostram que quando a situação está de certa forma fora do que seria o ideal, eles sempre têm aquela bondade de improvisar dentro do melhor contexto possível. Então, este equilíbrio entre termos os nossos planos, mas acima dos nossos planos, respeitarmos os planos de Deus, e isso é possível pela oração constante, por essa conexão superior, é que nos dá essa leveza de não ser aquela pessoa engessada na sua programação, porque ela aceita que a programação de Deus é superior.
E na proposta de crescimento espiritual que todos nós nos encontramos, como considerar a disciplina dentro dessa proposta? A disciplina é a única forma de nós evoluirmos espiritualmente, porque ela se traduz pelo comprometimento na nossa mudança de hábitos. O que compõe o nosso dia? Uma série de hábitos. Nosso hábito alimentar, de conversação, nosso hábito de diversão, nossa maneira de trabalhar. E quando nós resolvemos adotar a disciplina na nossa conduta, nós vamos começar a incorporar, por exemplo, a oração. Nós vamos começar a orar mais porque é da nossa programação fazer oração de manhã, ao meio do dia, à noite e assim por diante. E conforme vamos vislumbrando a necessidade de evoluir o nosso linguajar, é a disciplina da palavra, a disciplina dos pensamentos, a disciplina das atitudes. Então, a nossa evolução espiritual, ela se dará à medida que nós nos disciplinarmos. Podemos resgatar o que Jesus nos recomendou, vigiai e orai. Ora, o que é a vigilância, se não a proposta da autodisciplina? E é possível nós ficarmos reféns de uma disciplina exagerada? Ou não existe disciplina exagerada? É possível, porque tudo reflete as nossas limitações. Então, de fato, há pessoas que, se algo foge da sua programação, ela se inquieta, ela se perturba, mas isso reflete falta de confiança na justiça divina, na providência divina. Então, assim como há pessoas que são extremamente indisciplinadas e desorganizadas, há pessoas que ficam reféns de uma disciplina do ponto de vista material, esquecendo que somos regidos por uma disciplina perfeita, que é a disciplina das leis de Deus, que são imutáveis, como Allan Kardec também nos diz. Tudo na natureza segue um curso extremamente equilibrado, padronizado. Mas se há um temporal, uma tempestade, se algo foge daquele padrão, está na verdade seguindo uma programação maior que desconhecemos, para que algo seja naquele contexto melhorado. Então não podemos considerar que porque temos a nossa programação, ela é a melhor que existe. Ela é o nosso compromisso para o nosso progresso. Mas se algo foge do nosso planejado, vamos considerar que possivelmente reflete uma necessidade de aprendizado que virá a crescer na nossa jornada. Marcelo, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas podem ser encontrados no site ameimaringá.com.br. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.